Hoje a gente vai mergulhar num dos confrontos mais fascinantes do Brasil, que mistura direito e cultura, a briga pela legalidade da vaquejada. E olha, no centro de toda essa disputa tem uma pergunta que é fundamental, né? Uma questão que coloca frente a frente dois valores super importantes. De um lado, a cultura, e do outro, a proteção dos animais. E o mais curioso disso tudo é que quem montou o palco para esse conflito foi a nossa própria Constituição. É porque ela diz que a gente tem que proteger as manifestações culturais, mas, ao mesmo tempo, proíbe a crueldade contra animais. É exatamente aí que a nossa análise começa. Então, antes da gente entrar de cabeça na briga jurídica, é super importante entender o que a vaquejada realmente representa, tanto na parte da cultura quanto na da economia. Afinal, o que é a vaquejada? Bom, é um esporte bem tradicional que nasceu lá no sertão nordestino. A dinâmica é basicamente essa: dois vaqueiros, montados a cavalo, têm o objetivo de derrubar um boi, puxando ele pelo rabo. Tudo isso dentro de uma área demarcada. É uma tradição com raízes muito, muito profundas. Só que a vaquejada vai muito além de ser só uma tradição, viu? A gente está falando de uma indústria de verdade que movimenta 800 milhões de reais por ano. É um número que realmente impressiona. E claro, todo esse dinheiro acaba virando sustento de muita, mas muita gente. Pensa só, são 720 mil empregos, entre diretos e indiretos, que dependem da vaquejada. Então fica bem claro o tamanho da importância social e econômica da coisa. Ok, com esse peso todo cultural e econômico já estabelecido, vamos para o primeiro round dessa batalha, a hora em que o Supremo Tribunal Federal entrou na jogada e proibiu a prática. Tudo começou lá em 2016. O STF foi julgar uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. E, bom, o resultado foi uma verdadeira bomba. A prática foi declarada inconstitucional. E olha, foi uma decisão super apertada. O placar ficou em 6-5. Isso mostra um tribunal totalmente dividido, né? Foi literalmente um único voto de diferença que selou o destino de uma tradição de séculos. Mas qual foi o grande argumento para proibir? Ele pode ser resumido em duas palavras: crueldade intrínseca. É isso. Para a maioria dos ministros, o sofrimento do animal não era só uma consequência, um efeito colateral. Era a própria essência da vaquejada. E eles detalharam bem isso, sabe? Os argumentos foram bem específicos. Os ministros listaram o estresse altíssimo dos animais, o risco de fraturas, de romper ligamentos, o trauma de ter a cauda puxada com força. A conclusão para eles era uma só: o sofrimento, tanto físico quanto mental, era inevitável. Só que essa decisão do Supremo não foi o fim da história. Longe disso. Na verdade, ela provocou uma reação super forte do Congresso Nacional. Então, vamos lá, é hora do segundo round. E esse tipo de contra-ataque político tem até nome, viu? É o chamado efeito backlash. Basicamente, é quando o poder legislativo reage com força a uma decisão do judiciário que eles consideram, digamos, progressista demais. Aí eles vão lá e mudam as regras do jogo. E a resposta do Congresso foi, assim, de uma força impressionante. Em 2017, eles não fizeram uma leizinha qualquer, não. Eles aprovaram a Emenda Constitucional 96. Ou seja, eles mudaram a própria Constituição para, na prática, blindar a vaquejada. E aqui a gente vê a jogada de mestre que foi essa. Eles adicionaram um parágrafo novo justamente no artigo da Constituição que proíbe a crueldade. E a nova regra dizia basicamente o seguinte: que práticas esportivas que usam animais não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais. Bom, com a Constituição reescrita, a batata quente voltou para o colo do STF. E o resultado dessa nova análise, nossa, pegou todo mundo de surpresa. Olha só que reviravolta! Aquele placar super apertado de 6-5 virou um unânime 11-0. Isso mesmo. Todos os ministros, sem exceção, votaram para validar a emenda do Congresso. Foi uma mudança de cenário, assim, radical. Tá, mas como é que se explica essa virada de 180 graus? A chave para entender isso está num conceito chamado democracia deliberativa. O que o Supremo entendeu foi que o Congresso, como foi eleito pelo povo, tem o direito legítimo de debater e até de reverter uma decisão judicial. Tudo isso faz parte do diálogo democrático entre os poderes.
E tem um trecho da decisão final que resume bem essa nova visão. O STF afirmou que os direitos culturais também são direitos e garantias fundamentais. Na prática, o que isso fez foi colocar a cultura e a proteção dos animais no mesmo patamar, em pé de igualdade ali na balança da Constituição. O resultado de tudo isso, então, não foi uma vitória total para nenhum dos lados, né? O que surgiu daí foi um meio termo, uma espécie de novo pacto constitucional. E esse pacto veio com regras bem claras, bem rígidas. Para ser legal, a vaquejada agora tem que cumprir 3 condições. Primeiro, tem que ser reconhecida oficialmente como manifestação cultural. Segundo, precisa ser registrada como patrimônio imaterial. E terceiro, talvez o mais importante, tem que ter uma lei específica regulamentando a prática para garantir o bem-estar dos animais. Então, resumindo a história toda, a vaquejada sobreviveu, sim, mas não do mesmo jeito de antes. A legalidade dela agora está amarrada a essas regras bem claras para proteger os animais. É a cultura sendo preservada, mas com um limite novo e super importante: o bem-estar animal. E isso tudo nos leva à pergunta final. Será que esse acordo é um equilíbrio definitivo entre a cultura e a proteção dos animais? Ou a gente está só no intervalo entre um round e outro dessa briga que parece não ter fim? Bom, só o futuro vai dizer.